Olá, eu sou Érica Mota, da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, e você está entrando aqui para mais um conteúdo do Todos pela Construção, um movimento de profissionais, empresas e entidades que decidiram se reunir para contribuir na formação profissional, na atualização e também na discussão de soluções para o enfrentamento dessa crise que nós estamos enfrentando mundialmente. Hoje nós vamos falar sobre soluções de pavimentos urbanos e concreto e experiências latino-americanas. Quem vai falar para nós é o engenheiro Alexander Mastro. O Alex, ele é conhecido como Alex, ele é engenheiro civil, formado pela PUC do Paraná, especialista em gestão pública e também mestrando em planejamento urbano pela Federal do Paraná. Alex, você está por aí? Estou aqui sim, Érica. Bom dia, tudo bem? Eu esqueci de falar uma coisa importante. O Alex, ele é nosso gerente da Regional Sul da BCP. Primeira coisa que eu devia ter falado. Hoje é aniversário dele. É verdade. Muito sua presença aqui hoje, muito especial. Muito obrigada, viu, Alex? Obrigado, eu agradeço. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui, Érica, para a gente... Tá. Você consegue? Sim, estou compartilhando. Deu certo? Bom, pessoal, bom dia, então. Obrigado pela presença virtual de vocês aí. Espero que a gente possa ter alguns minutos de uma discussão produtiva, na qual eu quero mostrar algumas experiências dos países da América Latina a respeito de pavimento de concreto urbano, né? O propósito aqui é a gente contar um pouquinho do histórico para vocês, o que a gente tem percebido fora do país, e trazer para um contexto do Brasil. O que o Brasil pode, dessas experiências, aplicar, o que a gente pode aproveitar daquilo que está sendo praticado lá fora, aqui no nosso país. E o fato da América Latina é importante para a gente não ficar naquele link, né, que a gente sempre faz uma comparação, né, o que está acontecendo no primeiro mundo, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, e quando você busca trazer isso para o terceiro mundo, para o Brasil, a gente tende a achar, mas isso é possível para eles, que são países ricos. Então, a intenção de mostrar o que está sendo feito aqui no entorno é justamente nesse sentido, trazer países com realidades econômicas, sociais, parecidas com as nossas, e ver o que está sendo feito de diferente. Então, vamos em frente. Mais uma vez, né, agradeço a presença de todos, e que a gente possa ter um momento bem produtivo agora. E eu começo com essa tela dizendo, será que a gente precisa procurar experiências e soluções diferentes daquelas que a gente aplica no nosso país? Ou será que os nossos pavimentos, né, já estão atendendo, as tecnologias que a gente está utilizando estão atendendo às necessidades que a gente tem aqui no Brasil? Né? Tudo que a gente utiliza de solução de pavimentação, muito baseado no pavimento flexível, no asfalto, né? Dá a entender, e as fotos mostram isso, né? A maioria dessas fotos é aqui próximo à minha casa, em Curitiba. Então, Curitiba já tem aquela questão de cidade modelo, essa coisa toda, e mesmo assim a gente verifica esse tipo de situação aqui próximo. E me dá uma certa dor de pensar, será que a gente não tem algo melhor para fazer com o dinheiro público, de uma forma de investir, de aplicar os recursos de uma maneira mais efetiva e sem desperdício? Né? Vamos pensar um pouquinho, vamos buscar. E foi daí que surgiu essa ideia de conhecer algumas coisas fora, algumas coisas nos países da América Latina, para a gente trazer para você. Antes de mais nada, eu queria mostrar um pouquinho de cenário. Então, para a gente contextualizar esse processo todo das vias urbanas no Brasil, eu coloquei esse gráfico, que é do IBGE, né, de 2010, então foi o último censo que a gente teve, né? Agora o censo está
tá complicado, esse ano já foi adiado, então o dado de referência é o censo, e nesse dado a gente tinha ali, ó, 53 mil quilômetros de via sem pavimentação nas capitais do Brasil, só nas capitais. E pegar Curitiba como exemplo, você teria de algo em torno de 60% pavimentado e os outros 40% sem pavimentação. Para contextualizar isso de uma forma mais efetiva, eu fui buscar uns dados aqui no Paraná Cidade, no portal interativo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, e para a região de Curitiba, os dados são esses. A malha que eu tenho é essa ali, então, algo em torno de 12 mil quilômetros de malha viária, onde 20,7% dessa malha não está pavimentada, né? Aí nós temos mais algo próximo a 75% da malha aqui em soluções asfálticas, e outras soluções 5,45%, e entra o pavimento de concreto lá com apenas 0,35% da malha. Estamos falando em algo próximo a 100 quilômetros correspondente a esse 0,35%. Ou seja, é muito pouco pavimentado com soluções em concreto, né, numa região aqui no entorno de Curitiba, e esses dados corroboram também com esse gráfico, né, porque quando a gente mostra esse gráfico do IBGE, dá uma impressão do dado, mas 10 anos atrás pavimentou muita coisa, resolveu-se muita coisa. Mas como vocês podem ver, a gente tinha Curitiba com mais ou menos 60%, e aqui nós estamos falando em algo em torno de 80%. Ainda temos 20% a pavimentar, né? 20,7%. Então, tem um número bem considerável. Isso sem levar em consideração o estado do pavimento, que é aquilo que eu já mostrei na imagem anterior, né? A condição da nossa malha viária é muito deficitária. Então, não é só o que ainda não tem pavimento. Nós temos que cuidar também e dar soluções onde já tem e onde já está degradado. Eu estou com o passador aqui só para não ter que ficar colocando o corpo para frente e atrapalhar a câmera. E quando a gente compara isso com a Argentina, por exemplo, né, a região de Buenos Aires, percebemos ali nesse gráfico do Instituto de Cimento Portland argentino, um gráfico de 2012, que a região da Grande Buenos Aires apresenta algo em torno de 51% em soluções em concreto. Então, se a gente comparar Curitiba, 0,35% de soluções em concreto, com Buenos Aires, 51%, percebe-se que tem algum gap aí, alguma variável que está impactando nesse processo todo. E a gente precisa entender, precisa buscar o que está acontecendo. Para isso, fomos entender o que estava acontecendo na América Latina. Então, que soluções a América Latina está aplicando de pavimento? Então, a gente percebe na foto à esquerda, uma foto de Santiago, no Chile, no meio, né, as fotos centrais, a gente tem imagens da Bolívia, da Colômbia, na direita também uma cidade próxima a Santiago, no Chile. Então, várias opções, várias alternativas de pavimentação espalhadas por todos os países da América Latina. E fomos buscar compreender o que seria de diferencial, o que teria de diferencial. E a conclusão que chegamos é que teria 3 grandes linhas que seriam interessantes para a gente entender. A primeira delas na Argentina. Então, como que a Argentina chegou a ter um uso tão efetivo do pavimento de concreto na malha urbana, chegando ali na região de Buenos Aires, algo em torno de 50% da malha em concreto, né? Um segundo país que chama muito a atenção é o México. E lá o grande chamariz, o grande auge da coisa, o que nos chamou a atenção foi que modelo que eles estão implantando, que forma que eles estão comunicando, que está promovendo um crescimento substancial das soluções em concreto, principalmente nos últimos anos, né? Pegar dos últimos 15 anos até hoje, um crescimento muito substancial, muito gradativo, né, e efetivo
das soluções em concreto na malha urbana das cidades no México. E não só de cidade do México, mas de todas as cidades no país México, né? E um terceiro país que chama muito a atenção é o Chile, principalmente pelo seu, vou chamar de arrojo, nas questões de projeto. Eles têm uma visão muito diferenciada no sentido a projetar soluções mais esbeltas, mais adaptadas, né, usando as características do solo, as características de resistência que você tem na região, dos agregados e de tudo mais, trabalhando com tecnologia de concreto e promovendo soluções de menor espessura e com mais simplicidade executiva. E isso é bem interessante para que a gente possa trazer soluções que sejam competitivas também na questão econômica. Um outro aspecto que é bem importante no viés, né, na imagem do Chile, é que sempre que a gente fala de pavimento de concreto em qualquer país do mundo, a impressão e a ideia que a gente tem é de projetos de mais longo prazo. Então, você projetar para 20 anos, para 30 anos, e o Chile tem uma visão de dimensionar de acordo com a necessidade. Então, se precisa trazer um pavimento para 10 anos de vida útil para torná-lo competitivo, sem problemas, vamos fazer isso com responsabilidade, com um dimensionamento adequado, dentro de metodologias adequadas, mas variando a vida útil de acordo com o recurso disponível e de acordo com a necessidade que tem. Então, vamos buscar entender o que tinha nesses 3 países de importante, visitamos os 3 países e a gente obteve muita informação bacana, muita imagem bacana, que eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, começando pela Argentina. Então, na Argentina, como eu comentei anteriormente, o que se destaca são os pavimentos de longa data, né? A cultura do uso do pavimento de concreto. Então, como vocês podem perceber nessas imagens, todos esses aí são pavimentos com mais de 60 anos de vida útil, que a gente visitou na periferia de Buenos Aires, vamos assim dizer. São pavimentos que, obviamente, já estão, de certa forma, desgastados, alguns têm uma fissura, tem alguma coisa, mas são pavimentos de 60 anos. Então, já deu muito mais do que a vida útil de projeto deles. É uma economia substancial de recurso público, né? Porque, como vocês podem ver, não tem manutenção nenhuma, né? A primeira foto do canto superior esquerdo tem uma historinha interessante, inclusive, que quando estávamos visitando, resolvemos ali perguntar para uma senhorinha lá que mora na rua, falou, o que a senhora acha dessas fissuras no pavimento, né? Que é sempre um ponto crítico quando a gente fala de pavimento de concreto, né? O pessoal sempre pergunta, mas é a fissura, Aí a senhora respondeu para nós assim, que fissura? Aquela ali está aí há mais de 50 anos. Então, com isso a gente percebe assim, a fissura nada mais é do que, entre aspas, uma junta que se criou ali, um trabalho do pavimento, e que continua dando a servicibilidade do pavimento, o pavimento continua funcional, porém com a fissura, é uma questão estética. Então, será que não é muito melhor do que os buracos que a gente tem nas ruas, né, tomar o cuidado de avaliar nesse sentido? E a Argentina manteve, né, toda essa cultura ao longo desses anos e foi, obviamente, aprimorando. Então, trazendo para um conceito mais moderno, né, já vocês vão ver as imagens seguintes aí, essa imagem que eu coloquei agora, à direita, no canto superior, já é na área do Porto Madeiro, uma região mais nova, mais trabalhada, que a gente percebe um pavimento um pouco diferente já, com uma qualidade diferente, com um acabamento diferente, mas seguindo a linha do pavimento de concreto. E um outro ponto interessante, na imagem embaixo, canto inferior direito, é que a gente percebe uma tendência do uso das soluções em concreto com viés de transformação urbana. Então, aproveitando toda essa pegada, vamos chamar assim, de usar o pavimento de concreto, contextualizando num novo ambiente. Então, dando prioridade às pessoas, elevando os cruzamentos nas esquinas, proporcionando mais segurança viária,
Então, todos esses aspectos, né, levados em consideração nos novos projetos aí na Argentina também. Quando a gente fala de México, como eu falei antes, são pavimentos mais novos, né? O México basicamente tem utilizado as soluções em concreto a partir dos anos 2000 aí, né? Então nós temos entre 15 e 10 anos os pavimentos como um todo. E eles estão aplicando em todo o hall de soluções, de possibilidades. Então a gente vê vias de tráfego mais leve, mais baixo, vias de bairro, a gente vê vias com uma pegada dessa mais de transformação urbana, né? Umas vias mais novas, com espaço compartilhado, com ciclovias também integradas, né, ao pavimento. Como a gente vê na foto do canto inferior esquerdo, todo um conjunto ali de tráfego, né, viário, de uma grande avenida de Cidade do México, tudo em concreto. Então, tanto as vias prioritárias quanto as secundárias, toda aquela avenida é em concreto. E bairros novos, como a gente vê à direita ali inferior também, todos trabalhados com soluções em concreto. O que chama muito atenção é o cuidado com os detalhes construtivos. Então, a gente percebe nas fotos ali, por exemplo, aquela foto que tem uma boca de lobo. Você percebe uma junta saindo da boca de lobo para outra junta, evitando, assim, uma possível fissura futura, né? Um cuidado maior. Na outra foto, a gente percebe uma variação de textura para promover segurança viária, então, como um sinalizador de limite do pavimento. Na imagem de baixo não está tão perceptível, mas tem a faixa elevada com outro tipo de textura. E esse é, inclusive, um dos aspectos que chamam muita atenção lá. Eles padronizaram uma textura no México, uma textura feita com pente metálico, com uma escala logarítmica, né, justamente para diminuir o ruído. Então, foi através de um estudo, não foi uma definição simplesmente estética, mas sim tecnológica, né, de você incrementar, a partir da textura, uma solução para o ruído gerado pelos pneus. E aí, com essa escala logarítmica, você diminui. Além de gerar esse aspecto muito bonito, né, do pavimento como um todo. Então, essa foto da direita ilustra bem isso. Ainda no México, né, a gente percebe a variação de soluções sendo adotadas. Então, não há um padrão fechado de tipologia de pavimento de concreto. O pavimento de concreto é placa desse tamanho, a laje desse tamanho, com um corte assim, assim, assim. Não, cada projeto tem a sua especificidade, cada projeto tem as suas características, e eles vão adequando o projeto às necessidades locais. Então, essa foto, por exemplo, é uma grande rótula na Cidade do México, um pavimento diferenciado, tem a passagem dos ônibus ali, bem concentrada. A outra foto é na frente da Catedral de Guadalupe, né? Então, toda uma área que tem um fluxo muito grande de pessoas, então, toda ela feita em nível mesmo, ciclovia, vias de tráfego leve, o corredor de ônibus, tudo no mesmo nível, com separadores, tudo com soluções em concreto, variando essas soluções. Então, a calçada é placa de concreto de um tamanho menor, a ciclovia tem um outro corte, tem aquela variação de textura, o corredor de ônibus tem uma outra tipologia, e assim por diante. No centro de Cidade do México, a gente se depara com uma imagem como essa também. Então, um pavimento de concreto feito sobre um pavimento asfáltico existente, que já não tinha condição, né, já precisava ser reconstruído, e foi utilizado como base de um novo pavimento. Também fazendo aquele processo da Argentina, né? Então, você trazer, já que eu vou reconstruir, já que eu vou refazer uma via, por que não trazer um conceito novo de priorizar mais as pessoas, priorizar os modais não motorizados, né? A bicicleta, o patinete, entre outros, e revitalizando o meu pavimento. Então, nesse caso, dá para ver bem isso, né? É uma via onde foi construído um pavimento de concreto sobre o asfalto,
e aproveitou-se esse processo para nivelar com a calçada que já existia, colocando separadores e fazendo com isso que a prioridade da pista fosse modificada. Então, o carro continua passando ali, o veículo continua passando, porém a prioridade agora é das pessoas e dos veículos da eletromicromobilidade, né, que seriam os patinetes elétricos, as bicicletas, os próprios, aqueles elementos novos, né, os monociclos, né, que a gente já começa a enxergar na cidade. Então, aqui é uma forma de você revitalizar e de dar uma nova vida para o pavimento, pensando também nesses modais. E um outro aspecto que é bastante utilizado no México, mais com viés arquitetônico, que chama bastante atenção, a questão dos pavimentos de concreto estampados. Então, as fotos que vocês percebem à direita são imagens próximas à área central de Cidade do México, uma área histórica, que foi toda restaurada, e o propósito do projeto era manter as características originais, ou seja, dos pavimentos em pedra, porém com uma tecnologia mais moderna. E aqueles pavimentos ali, apesar de parecerem pedra, não são pavimentos rígidos, de concreto, estampados, né, que com a tecnologia de fazer essa estampagem, e você promovendo uma arquitetura e um trabalho mais histórico aí em cima das soluções em concreto também. Na sequência, para a gente pegar o terceiro país que a gente falou, o Chile, e o Chile com aquela visão muito de projeto, né, de competitividade. Então, trabalhando com soluções com placas menores, né, que a gente também viu em algumas imagens do México, né, umas placas de tamanho menor, para que eu possa, com isso, trabalhar com espessuras menores e ter um resultado, uma competitividade maior do pavimento. Então, todas essas fotos aí que a gente enxerga em Santiago, né, o tamanho da placa variando conforme a utilização do pavimento, né, também no centro de Santiago, as vias também trabalhando em nível. Então, sempre naquele contexto assim de eu vou fazer um processo de manutenção de pavimento, vou pensar em reestruturar o meu pavimento, reconstruir o meu pavimento. Por que não já trazer agregado a transformação do ambiente, né? A transformação da via, a adequação desse espaço para uma utilização mais contemporânea, né? Todos esses aspectos que a gente viu nessas imagens, né, nos 3 países, nos levam a perceber uma claridade muito grande na percepção em relação a esses 3 aspectos da sustentabilidade. Então, nenhuma decisão, e o pavimento de concreto em nenhum desses países foi usado simplesmente por cultura ou por algum aspecto mais tradicional, mas sim baseado nesse tripé da sustentabilidade. Então, na parte econômica, o pavimento de concreto mostrou competitividade dentro daqueles estudos, dentro daqueles projetos. Ele foi escolhido por sua durabilidade maior, por sua necessidade menor de manutenção. Então, mostrando que atualmente, em função de todos esses recursos que a gente tem, todo o custo do pavimento asfáltico que está subindo nos últimos anos, que a gente tem uma competitividade maior, uma possibilidade de utilização do concreto em maiores situações, né, em uma maior quantidade de situações. Então, aquele velho paradigma que a gente tinha, né, de que o concreto é uma solução só para tráfego pesado e canalizado, já não se perdura mais, né, e hoje a gente percebe em todas essas imagens que eu mostrei, a grande maioria delas estava voltada ao tráfego leve, né, e com um objetivo próprio, mostrando a competitividade do pavimento de concreto também nessas situações. Eles focam muito também na questão ambiental. Então, o porquê do pavimento de concreto? Além de ser competitivo, tem a questão do ciclo de vida. Então, o ciclo de vida do pavimento, desde a produção dos insumos, né, do cimento, do agregado, das matérias-primas, até a aplicação, a manutenção e a reconstrução disso, e lá na frente a reciclagem, todo esse ciclo de vida
é importante nessa definição da solução, e nós, como cidade, como município, cada vez mais temos que pensar nesse contexto também. Além disso, a parte do conforto térmico, você tem uma solução mais clara, vai te proporcionar uma condição melhor, né, de temperatura dentro do ambiente urbano, a possibilidade de usar um concreto permeável, questão dos resíduos, né, eu ter que, por exemplo, naquela solução do México, ao invés de reconstruir o pavimento asfáltico que existia e demolir tudo aquilo, colocar tudo para botar fora e fazer um novo pavimento, escavar. Imagine o transtorno que é escavar dentro de um grande centro urbano. Então, será que a gente não pode usar tudo aquilo que está lá como base de um novo pavimento, agregando valor e durabilidade? Então, nesse sentido, redução de poluição, trabalhar com soluções como o pavimento fotocatalítico, né, que a gente ainda não tem muitos exemplos no Brasil, espero que ele comece a ter, que é um pavimento que absorve poluição, né, através de uma reação química de fotocatálise ali entre o cimento, um catalisador e o raio ultravioleta, e algo simples que tem tecnologia que a gente pode utilizar, então que a gente possa trabalhar nesse sentido. E o viés da parte social, que é, se eu vou revitalizar, se eu vou trabalhar o ambiente, os meus pavimentos, como eu vou fazer isso sem pensar em valorizar o espaço, em promover uma melhor qualidade de vida, promover segurança viária a partir do projeto, mobilidade, né? Como eu comentei com vocês, hoje a gente tem elementos, né, veículos, vamos chamar assim, que proporcionam uma mobilidade muito grande nos grandes centros, para os quais as nossas vias não estão preparadas. Então, o monociclo, por exemplo, como que eu rodo com o monociclo, que é aquele elemento de bateria elétrico, que é uma roda só, com apoiozinho, numa via hoje, numa grande cidade brasileira? Não consigo rodar. Então, eu tenho que preparar minhas vias para que entendam e priorizem esse tipo de veículo, né? Pensando na mobilidade como um todo. O desenvolvimento econômico também essencial. Como é que eu faço uma revitalização de uma via sem pensar no que eu posso fazer com que esse ambiente, né, como é que o meu projeto pode promover um desenvolvimento para esse ambiente? E, obviamente, pensar na qualidade de vida de todos, né, que estão envolvidos. E aí as imagens mostram isso, né? Então, fazendo um resgate só para contextualizar e partindo para o nosso final aqui. Essa é uma imagem de uma rua na Cidade do México, como eu já comentei. A visão que a gente tem é essa transformação urbana. O veículo tem o seu espaço, as pessoas têm o seu espaço, você tem a arborização, mas você tem a mudança de prioridade. E isso se repete no Chile, com outras características, com outros materiais, com uma outra forma, um outro projeto, mas o conceito é o mesmo, né? Os veículos passando, porém com uma prioridade toda para as pessoas. Na Argentina, igualmente. Então, toda uma transformação de espaço, né? A foto da direita é o centro de Buenos Aires, né? Todas as ruas do centro foram refeitas dessa forma. Então, trazendo essa conotação, essa mudança de conceito, né? De você, além de trazer soluções mais duráveis, ambientalmente mais corretas, mas também promovendo a qualidade de vida, segurança viária, transformação do espaço como um todo. E por que isso não pode ser feito no Brasil, então, né? A grande pergunta que fica é, se a gente está trazendo aqui exemplos de 3 países na América Latina, que são países de uma economia similar à nossa, obviamente que economias menores, né, mas similares, né, no ponto de vista de que nível que a gente está em relação ao primeiro mundo. E a gente tem tanta solução interessante, bacana, né, essa foto aqui também no México, uma foto muito bacana de um bairro que foi refeito lá, toda com projeto, dá para ver ali a sinalização, priorizando a bicicleta. Então, por que a gente não trazer essas soluções para o Brasil, já que não estamos falando de um custo além do custo que nós já estamos trabalhando?
né? Não estamos falando de uma tecnologia que não é dominada no Brasil, que não tem condição de ser realizada aqui no Brasil, de algo que tem simplicidade executiva. Então, por que não trazer para o Brasil? Será que a gente não está postergando e levando adiante algo que a gente precisaria já ter implantado, né? E não estamos jogando para frente um sonho, né? Sempre achando que não somos merecedores disso. Então, que a gente possa pensar, refletir nos nossos projetos, trazer mais conteúdo, mais conhecimento e efetivar soluções como essas que a gente viu nesses outros países, né? Eu trouxe exemplos para vocês aqui, porque a ideia é ser conciso e rápido, né? Mas se a gente fizer uma rápida pesquisa na internet, vocês vão perceber que você tem o pavimento de concreto sendo usado muito na Colômbia, no Equador, em todos os outros países da América Latina, a gente tem um uso substancial das soluções em concreto. E se todos os países estão utilizando, é porque efetivamente tem um viés de competitividade e de uma solução considerável, né? Precisamos levar isso em consideração no Brasil. Então, se aquilo, por que não trazer no Brasil? Eu sempre gosto muito dessa frase de Provérbios que fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, que a gente pare de somente pensar em nossa esperança de ter um país melhor, mas sim que a gente faça cumprir esse desejo, né? Para que a gente possa produzir novos resultados, novos frutos dessa mudança que a gente vai proporcionar. Era isso que eu tinha para colocar aqui de uma forma bem sucinta e fico à disposição aí para a gente responder e dialogar com vocês agora no chat. Vou tirar aqui só o compartilhamento, tá bom? Obrigado, gente. Voltamos. Alex, eu vou ler algumas perguntas que foram colocadas aqui, mas, assim, só para começar, o pavimento de concreto nos corredores urbanos já é algo estabelecido como cultura no Brasil, né? E acho que as poucas experiências em que ainda se coloca um pavimento flexível já tem demonstrado que não é uma boa opção tecnologicamente falando, dada a quantidade de patologias que gera. Isso, ou seja, esse estabelecimento do concreto como algo onde tem muito tráfego já está bem aceito. Como você vê a competitividade e o estabelecimento dessa solução em vias de menor tráfego, como aconteceu nos países latino-americanos? Tá. Como você bem colocou, Érica, nos corredores de ônibus a gente já tem isso muito bem fundamentado, inclusive em função até do trabalho que foi feito ao longo dos anos, né? O pavimento de concreto no Brasil sempre foi trabalhado com um viés muito de tráfego confinado, pesado, rodovia, e quando você vem para o corredor de ônibus, nada mais é do que uma rodovia dentro da cidade, né? Você tem um tráfego muito confinado, pesado. E agora nós temos esse desafio de, enxergando o que o mundo está fazendo, o que os outros países estão fazendo, trazer essas soluções também para as vias de tráfego leve. E aí eu acho que o grande X da questão é a gente quebrar esses paradigmas. Primeiro, da questão do custo, né, que a imagem que as pessoas têm é sempre de que o custo do pavimento de concreto é muito maior do que o custo das soluções em pavimento flexível, o que não é uma verdade nos dias de hoje. Então, mesmo no custo de construção, o pavimento de concreto já é muito competitivo na maioria das situações. Obviamente que eu não posso comparar um pavimento rígido com o famoso antipó, né? Que é uma camadinha de 2 centímetros de CBUQ colocada sobre o pavimento, o leito natural da via. Então, eu preciso ter um projeto de pavimento, uma estrutura de pavimento. E aí sim eu vou conseguir comparar custos efetivos. Então, o primeiro paradigma que eu vejo é esse. E o segundo é desmistificar a execução e a questão das patologias. O pessoal tem muito mas é difícil de executar, tem que controlar muita coisa. Não, não é. Simplificando o conceito aqui, é você, de uma certa forma, construir algo muito próximo a uma calçada com características
muito específicas, mas que têm um viés de como fluir muito próximo à calçada. E a questão da manutenção, que é um outro mito, né? Que as pessoas, ai meu Deus, como é que eu faço se trincar? Não faz nada, né? Muitas das vezes não vai fazer nada. Como a gente viu aquelas fotos da Argentina, né? O pessoal é simplesmente um acostumar os olhos. Eu sempre questiono assim, como é que a gente pode estar acostumado com os buracos, mas a gente tem medo de uma fissura, né? No nosso pavimento? Será que isso faz sentido? Será que não está na hora de modificar esse contexto? Então, para mim, isso passa muito por quebrar esses paradigmas. E aí, a informação é essencial, né? Cada vez mais a gente levar a informação para todo mundo e mostrar o quanto isso tem, o quanto o pavimento de concreto está facilmente inserido também para essas vias de tráfego mais leve. Sem dúvida. Acho que muda a cultura, né? Isso não é algo simples, mas principalmente na compreensão de que é uma solução de alta durabilidade, baixa manutenção, acho que é algo que tem que ser realmente considerado. Tem uma questão aqui, que estava se perguntando quão rigoroso deve ser o controle de qualidade na execução. Então, eu costumo dizer assim, que o pavimento de concreto é uma receita de bolo, né? Quem me ensinou isso foi o Julinho, né, que trabalhou conosco muitos anos e me ensinou isso de uma forma muito clara, fez eu aprender na prática. E realmente, é uma receita de bolo. Você tem algumas etapas, alguns cuidados que você tem que tomar, e que se você atentar para essas situações, você vai garantir a qualidade na obra. Então, tem que ser rigoroso, sim, o cuidado, evidentemente, mas é um cuidado que você consegue estabelecer parâmetros fáceis de visualização. Então, você vai cuidar do concreto, a característica do concreto, o traço, se atende à resistência, vai fazer um trabalho prévio. Na hora de executar, vai cuidar de espessura, de cura, de textura, de padrões. E, a partir do momento que você estabeleceu esses critérios, a coisa está muito mais tranquila de ser levada adiante. Então, eu percebo, por exemplo, alguns municípios já no Brasil fazendo pavimento de concreto no ímpeto, né? Então, sem muito projeto, sem muita coisa, e mesmo assim você percebe que não tem uma qualidade ruim. Eles precisam ser aprimorados, precisam ser cuidados e orientados, mas não necessariamente que fique ruim, né? Porque a tendência, quando ele executa dessa forma, ele executa um pouquinho mais com um coeficiente de segurança maior, né? A gente diz assim, né? Então, eu acho que essa questão da execução também é um mito. Essa questão é o ponto que eu coloquei anteriormente, né? Que a gente tem mas é complicado executar. Será que é mesmo? Ou será que a gente não está criando uma barreira simplesmente psicológica ao novo, né? A adotar uma outra solução, né? Lembrando que nós temos em Recife, por exemplo, pavimentos da década de 40, 50, e com um perfeito uso até hoje, né? Sim. Com baixíssima manutenção, então acho que é algo que a gente realmente tem que avaliar. Estão perguntando também em relação à aplicação do pavimento intertravado de concreto, se ele é mais adequado nesse cenário. Onde essa aplicação é mais adequada nesse cenário que você está falando das transformações? O pavimento de intertravado, para mim, é uma solução muito interessante para o ambiente urbano, em função da pré-fabricação, né? A pré-fabricação é algo bem interessante, porque você já, teoricamente, você já leva a solução pronta para o canteiro, né? E a gente tem exemplos no Brasil mesmo de uma execução mecanizada, por exemplo, que pode agilizar muito o processo construtivo. Então, independente de ser o concreto moldado em loco ou o pavimento intertravado, eu acho que o ambiente urbano como um todo aceita essas soluções. A grande questão aí é o quanto eles proporcionam de ganho em relação à manutenção. Então, o intertravado, por exemplo, você ter a possibilidade de você retirar o pavimento para fazer uma manutenção e uma instalação de uma tubulação e depois recolocar esse pavimento é algo muito interessante com os olhos da gestão pública, né? Porque você não está desperdiçando recursos, né? Você está simplesmente movimentando recursos. Agora, óbvio, não adianta você tirar e executar de qualquer forma que vai ficar ruim, então tem que seguir os critérios. A grande questão do intertravado, que para mim é o ponto que tem que tomar cuidado, é a parte de confinamento.
né, que é o ponto onde normalmente as pessoas descuidam, e aí você tem um pavimento que vai começar a soltar as peças e ele se desmonta com o tempo. Então, você tem que ter aquele confinamento, travamento, né, já diz o nome, pavimento intertravado, tem que estar travado. Então, isso é o ponto crucial, está muito mais na execução do que no cuidado. Mas é uma solução fantástica para o ambiente urbano e acho que deveria ser muito mais utilizada, assim como a gente viu ali, por exemplo, em Buenos Aires, que utiliza o pavimento de concreto moldado em loco, mas também utiliza o intertravado como solução. Tem uma outra aqui, que tipos de pavimentos permeáveis possuem uma boa relação custo-benefício que podem ser usados em rodovias de tráfego intenso? Então, o pavimento permeável, por si, até em função da norma, ele exige uma resistência menor do pavimento, até porque a tecnologia do concreto envolvida vai exigir que se criem esses vazios por onde a água vai percolar, né? Então, você tem naturalmente um concreto mais frágil, vamos dizer assim. Não para todas as situações, mas num contexto geral. Então, seguindo essa linha, eu não gosto muito de recomendar o pavimento permeável para vias de tráfego muito pesado, ou até mesmo para a circulação dos veículos. Eu acho que o pavimento permeável pode ser utilizado de uma forma mais inteligente, por exemplo, trabalhando na parte de acostamentos, na parte de calçadas, ciclovias, que são tráfegos que não vão danificar o pavimento com um esforço muito grande, e você vai ter a mesma permeabilidade, né? Se a gente pensar numa via urbana, sei lá, uma caixa de 7 metros, com 2 metros de estacionamento de cada lado, aqueles 2 metros de estacionamento é o suficiente para toda essa água do pavimento percolar. Então, eu não preciso ter o pavimento em si permeável, né? Então, tentar jogar com projeto. Eu acho que o grande segredo aí é projeto, é analisar o tráfego, analisar a estrutura que eu posso ter, e aí sim eu pensar. Um outro ponto também é a questão de manutenção, né? Se eu começar a colocar um pavimento permeável, onde o pneu circula, né? Onde eu tenho muita circulação de pneu, a tendência é que eu vá comatando o pavimento permeável ao longo do tempo. E eu vou precisar fazer mais manutenção para ele continuar permeável. E aí, estamos dispostos a fazer isso, né? Eu faço a pergunta, será que não é melhor eu jogar isso para a calçada, para a ciclovia, que eu vou ter menos manutenção? Então, é mais ou menos nessa linha. Não que impeça, né? Uma rodovia, por exemplo, você colocar no acostamento um pavimento permeável, é possível, né? Desde que faça um projeto adequado. Lembrando que nós temos peças que não são permeáveis, mas a permeabilidade se dá pelo vazamento entre as peças, né? Existe um espaço. Não, com certeza. Mas acredito, mas é toda uma questão de projeto, como você colocou, tem toda a razão, a gente tem que avaliar. Inclusive o próprio pavimento permeável, né? O concreto permeável, você consegue resistências maiores, né? Eu quis trazer uma conotação mais geral, né? Pode ter uma resistência lá de 35 MPa no concreto permeável? Pode. Não é impossível. Faz tranquilamente. Só que tem todo um arcabouço de coisas em volta que talvez não seja o mais adequado. Precisa pensar muito no projeto, né? Agora é diferente, por exemplo, você pegar um bairro, uma vila, que tem pouca circulação de veículos, até veículos, e você falar assim, não, eu quero fazer o bairro todo o pavimento permeável. Pô, fantástico. Você vai dar para aquele espaço uma condição de permeabilidade muito próxima àquela que tinha o terreno natural, sem a urbanização. Então, você volta, você tira toda aquela carga dos rios e tudo mais. Então, é muito em função do que você vai utilizar, do teu projeto. Tem uma outra questão aqui, que nas cidades brasileiras já existe uma cultura de se usar os pavimentos flexíveis como um parque da indústria de pavimentação, que vive das restaurações eternas e dos famosos tapa-buracos. Como quebrar esse ciclo? É um desafio. Então, quando a gente faz o trabalho junto às prefeituras, aí normalmente a gente se depara com essa questão, né? Algumas prefeituras nos falam assim, pô, mas a gente já tem usina de asfalto, como é que faz? Eu falo, gente, peraí, ninguém está falando que você vai acabar com a tua usina de asfalto e você vai fazer concreto a partir de amanhã e não faz mais asfalto. Até porque a malha impede isso, o tamanho da malha que a gente tem.
Então, a minha percepção é, vamos tentar diluir o investimento para que no longo prazo a gente tenha resultado melhor, né? Um resultado mais adequado e do melhor investimento. O que eu digo nesse diluir o investimento? Então, pegar, por exemplo, uma cidade que me passaram os dados que gasta em torno de 10 milhões por mês com manutenção de vias, tá? Em vez de eu gastar 10 milhões por mês com tapa-buraco, com manutenção de vias, será que não era mais interessante eu gastar 5, 6 com manutenção e 4 investir num pavimento de maior durabilidade? Eu vou continuar tendo essa manutenção por 20 anos, 30 anos da malha. Só que eu vou transformando a minha malha com o tempo. E talvez é essa conta que a gente não está fazendo. É parar de pensar em uma solução única e mágica e pensar em soluções conjuntas. Ninguém vai deixar. Nós temos uma malha do Brasil, das cidades aí. Vocês viram o gráfico que eu mostrei da região de Curitiba no início da apresentação. 75% da malha é em soluções asfálticas. Ninguém é maluco de falar assim, não, nós vamos parar de fazer tapa-buraco ano que vem. Não tem como. Vai ter que continuar fazendo isso, dar essa sobrevida. Mas por que não começar a investir também em soluções mais duráveis, mais sustentáveis, né? Mais ecologicamente corretas? E é por aí que eu acho que tem que ser um discurso não só da indústria do cimento, mas o discurso da gestão pública, que é fazer valer e fazer engenharia econômica, né? O dinheiro público usado com racionalidade, e não achando que existe uma solução só para isso. Sem dúvida. Tá solicitando aqui que você faça considerações sobre obras de manutenção em redes subterrâneas, novas conexões de águas, ou seja, como que fica a questão das intervenções com o pavimento concreto. Então, esse é um outro ponto que normalmente nas aulas aí que a gente ministra, o pessoal questiona bastante, né? Mas como é que como é que eu instalo uma tubulação no pavimento de concreto? E a minha resposta é sempre assim, como que você faz no asfalto? No asfalto vai lá, corta, abre-se o espaço e faz o que tem que fazer e depois reconstrói. Pavimento de concreto é exatamente a mesma coisa. Você vai abrir o espaço e você vai fazer a manutenção que você tem que fazer e vai criar o novo pavimento em cima de concreto. Com a vantagem que você vai comprar um concreto usinado, com controle, que você vai ter uma homogeneidade maior do reparo com o pavimento antigo, vai ficar mais parecido. Óbvio que, dependendo do projeto, você vai ter que tomar uns cuidados de ter um travamento dessa placa nova com a placa anterior, alguma coisa assim. Mas, como a gente viu nas tecnologias que estão sendo usadas lá no Chile, no México, por exemplo, de placas menores, né, lajes menores, vamos pensar numa laje de 1,20. Vou fazer a manutenção numa tubulação. Tira a laje inteira, faz a manutenção e reconstrói essa laje. Então, não é muito disso da gente... Às vezes eu percebo que a gente está criando justificativas para não promover a mudança, né? Então, a gente precisa parar com isso e começar a pensar assim, não, peraí, solução tem, é fácil de fazer. Vamos fazer. Vamos olhar para o positivo, né? Não podemos deixar de construir uma solução mais duradoura porque a gente não tem experiência em fazer uma manutenção, né? A gente tem que começar a construir isso, começar a criar os cases para ter essa experiência, né? É nessa linha. Também questionam aqui sobre a questão das espessuras dos pavimentos que você viu em outros países. Tá. Então, assim, como a gente, no Brasil, a gente, por muito tempo, a gente estava acostumado com espessuras maiores, né? Muito em função dessa lógica de tráfego pesado. E, obviamente, com tráfego pesado, exige uma espessura maior de pavimento, um projeto maior. E, então, a gente trabalhava sempre na casa dos 20 centímetros para cima, né? Todas as nossas soluções. E o que a gente viu fora, nesses países aí que a gente circulou, é que o projeto está muito adequado ao tráfego. E as metodologias de dimensionamento permitem isso. Permitem que você obtenha espessuras menores de acordo com o tráfego. Então, você tem, por exemplo, o Chile trabalhando desde 8 centímetros de espessura em algumas estradas vicinais, por exemplo, no interior, ou pavimentos de tráfego leve para bairros com 10 centímetros de espessura, às vezes até colocados sobre o leito natural, sobre o terreno natural compactado. Mas
o terreno natural deles é muito melhor. Sim, eles têm solo vulcânico, então tem uma condição de suporte melhor, mas a gente percebe estruturas muito mais esbeltas. Então, algo em torno de 12, 14 centímetros para vias de tráfego mais leve, 18 a 20 para avenidas, 25, que é mais ou menos o mesmo que a gente trabalha para os corredores de ônibus. Então, o trabalho não vamos tentar trazer a espessura do 25 para o tráfego leve, que não vai fechar conta nunca. Nós precisamos adaptar o nosso projeto de acordo com o nosso tráfego. A gente tem que pensar no depois, né? Mas se eu colocar um pavimento novo aqui, a tendência é aumentar o tráfego. Então, já vamos pensar nesse aumento de tráfego e fazer um projeto de acordo. Mas tudo que a gente viu fora aí é nessa casa. Então, 3 linhas de projeto, vamos pensar assim, entre 10 e 14 centímetros para vias de tráfego mais baixo, de 16 a 20 centímetros para avenidas, um tráfego mais intenso, e acima de 20 para vias que já tem um tráfego pesado, 25 para os corredores de ônibus e assim por diante. Aí tem uma questão aqui que é relacionada às juntas, se as juntas de concreto desgastadas... perdão, que mudou aqui. Perdão. Essas juntas de concreto desgastadas pela manutenção do pavimento prejudicam a base do pavimento? Então, a gente sempre trabalhou aqui no Brasil com juntas com selagem. Então, a gente faz a selagem para evitar a infiltração de água, né, para evitar justamente esse dano na junta que vai provocar um dano lá na base do pavimento e assim pode, com o tempo, ocasionar essa necessidade de manutenção mais efetiva. E o que a gente percebeu nessas soluções fora aí é que eles estão trabalhando com placas menores, com juntas cerradas, porém não seladas. Então, além de não ter armadura, você não tem, inclusive, selante nessas juntas no pavimento para o tráfego mais leve. E a justificativa que a gente percebeu é que esse não usar o selante se deve ao seguinte: fazendo uma junta de 2 milímetros, a possibilidade de infiltração da água é muito baixa. E, normalmente, eles usam uma camada granular embaixo, que é justamente para, se tiver uma água ali, por mínima que seja entrando, ela não vai ficar presa ali, não vai bombear fino na tua camada inferior de pavimento. Então, o processo todo trabalhando para evitar esse tipo de situação, tá? É nessa linha. Então, eu não vejo isso como... obviamente que se eu tiver um projeto onde foi dimensionado e foi calculado para ter selante e eu tirar o selante, não vai funcionar. Então, o principal é seguir a recomendação dos projetistas. É o que o projetista está enxergando e para que e como que ele pensou o funcionamento daquele pavimento. E aí sim a gente pode ter um resultado satisfatório. Finalizando aqui, agora, além da BCP presencial, onde eu posso treinar online para cálculo do pavimento de concreto? Então, a gente nós como BCP, né, estamos começando a desenvolver essa questão do online, né, e a ideia é que a gente promova isso, inclusive já tá no nosso alvo, fazer um treinamento online de execução de pavimentos de concreto urbanos, né, mas eu acho que ele pode buscar muita informação também nos próprios institutos desses países que eu coloquei, os institutos de cimento. Então, eu vi esses dias mesmo, o Instituto Chileno de Cimento colocou lá um treinamento sobre execução de pavimentos de concreto. Dias atrás, foi o Instituto da Argentina, o ICPA, que estava fazendo um curso sobre intertravado. Então, buscando na internet, nessas áreas correlatas, eu acho que a gente tem bastante informação. E espero que em breve a gente tenha o nosso aí, né? Em breve. Acho que a título de curiosidade, no site da ABESC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Concretagem, tem uma série de palestras que foram proferidas durante o show de 2019, né? Que tem todos os especialistas latino-americanos que o Alex teve a oportunidade de conhecer, vieram e fizeram uma série de palestras, então acho que vale a pena conferir lá também. O importante aí, Érica, é destacar que tanto nós, a BCP, quanto a ABESC,
estamos dispostos a ajudar qualquer município que queira implantar, né, o pavimento de concreto. Então, para apoiar e ajudar a desenvolver o projeto, levar informações, mostrar como é que vai treinar as equipes, né? Então, se não online, mas num primeiro momento a gente fazer isso presencialmente, para justamente a gente obter resultados e mostrar que tudo isso que está sendo obtido lá fora também pode ser obtido aqui no Brasil, né? Então, nos colocamos à disposição, né, de todos. É isso mesmo, Alex. Acabaram as questões aqui. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí pela participação. Até a próxima. Até mais. Esse aqui é o Movimento Todos pela Construção. É uma iniciativa da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, SNIC, Construliga, Etos Soluções e Sebrae. São 100 conteúdos online gratuitos de 60 minutos. Aproveite cada um deles e até a próxima.